Olá, meu muito boa noite a todos vocês. É sempre um prazer, uma alegria, uma satisfação, também uma realização pessoal, poder me dirigir a cada um de vocês. Desde já, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua assistência. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho. Eu quero levá-los à leitura de Isaías, capítulo de número 12. Abra a sua Bíblia, que no decorrer da exposição nós faremos a leitura dos versículos um por um, tá bom? Bem, Isaías capítulo 12 é tido pelos eruditos do assunto, pelos estudiosos do assunto, em particular pelos comentaristas, como um hino de louvor a Deus e também uma súplica por livramento. Isaías, ele, assim como Moisés e Miriam fizeram lá no primeiro Êxodo, em Êxodo mesmo, capítulo 15, ele entoou a Deus um cântico de louvor, que é tido como uma espécie de cântico do segundo Êxodo, conforme Isaías 11, de 12 a 16. Os comentaristas dividem este capítulo 12 de Isaías em duas principais partes, e eu vou me utilizar dessas divisões para facilitar a nossa compreensão, nosso entendimento. A primeira das divisões é quando o profeta entoa um cântico de agradecimento pela salvação. Isso está nos versículos 1, 2 e 3. Por exemplo, no versículo 1, o profeta diz assim: orarás naquele dia. Essa expressão naquele dia tem aqui o mesmo sentido que tem Isaías 2,12. Eu peço que você abra a sua Bíblia e leia. O verbo dirás está na segunda pessoa do singular e representa o remanescente como um indivíduo. Depois, quando ele diz aqui, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste, essa frase, te iraste, significa a ira de Deus, que é a causa da dispersão do povo entre as nações. Se você quiser conferir isso na sua Bíblia, Isaías 5, 25 e 9, 12. A graça de Deus faria com que esse povo que foi levado cativo retornasse e a nação se unificasse. Ainda dentro da primeira divisão, ou seja, um cântico do remanescente, um louvor do remanescente, olhe para o verso de número 2. Eis que Deus é a minha salvação. Essa frase, Deus é a minha salvação, dá-nos uma ideia de redenção. Se apoia no primeiro salmo de redenção do Êxodo. Se a gente puder assim dizer que Êxodo 15, verso 2 é um salmo. Até porque há uma referência dele no Salmo 118, verso 14. Deus aqui indica a repetição do nome de Deus, indica que o Deus de Israel é cumpridor de suas promessas e não as nações cumprem, Deus cumpre. E é Deus quem traz a salvação, a libertação, o livramento, Isaías 26, verso 5. Quando o texto diz assim, Deus é a minha força, a frase é minha força e o meu cântico, pode ser traduzida por Deus é a minha canção forte ou Deus é a minha canção de força. Isso tem mais ou menos a ver com Êxodo capítulo 15, versículo 2. E ainda por último, dessa primeira divisão, Deus sendo aquele que deve ser louvado, e o texto de Isaías 12, de 1 a 3, um hino de agradecimento do remanescente pelo seu livramento. Olha o verso 3, ele diz assim: vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Vós aqui é a segunda pessoa do plural, nos versos 3, 4 e 5. Os poetas hebreus costumavam associar a imagem das águas a livramentos. Isaías 17, de 1 a 7, Êxodo 17, de 1 a 7 nos dá essa ideia. Em terras áridas, a presença de fontes e poços de água eram vistas e vistos
como uma grande dádiva divina. Isaías capítulo 5, versículo 10, nos dá um complemento dessa ideia. Muito bem. A segunda divisão do texto de Isaías 12, que eu quero destacar, é o que os teólogos chamam de um hino de agradecimento que proclama a libertação, a salvação, o livramento de Deus por todas as nações. Olha como começa o verso número 4. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor e invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Vamos pensar aqui em alguns termos que o profeta usa para louvar o Senhor. Primeiro ele diz, quando ele fala vós, no verso 3, se refere às nações, aos povos. E aí, a primeira manifestação aqui, o primeiro vocábulo que o profeta usa neste verso de número 4, para que as nações honrem, louvem, exaltem, glorifiquem ao Senhor pelo livramento que ele, Deus, deu a elas, está no verso de número 4, quando ele diz assim, direis naquele dia, graças dou ao Senhor. Então as nações deveriam se dirigir a Deus agradecidas, porque afinal de contas Deus lhes promoveu livramento e salvação. Depois o profeta ainda diz assim, invocai o seu nome, ou seja, façam orações ao Senhor que os livrou e que é objeto de cântico, de louvor, de exaltação. Vejam ainda como continua o verso de número 4. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. A ideia aqui é de dar testemunho, é a de proclamar, a de divulgar, a de anunciar. Depois ele diz ainda assim, relembrai que é excelso o seu nome. A ideia é de recordar outras passagens que Deus deu à vida dessas pessoas, dessas nações. Relembrar o que Deus já fez. Tem a ver com história, tem a ver com relacionamento. Depois, olhem para o verso de número 5, ele diz assim, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Eu quero destacar duas coisas aqui. A primeira, a do imperativo cantai ao Senhor. O público a quem os cânticos sagrados são dirigidos, e o próprio Deus, de acordo com o Salmo 33, verso 1, é aqueles que devem anunciar coisas grandiosas que Deus fez e levaram e deveriam levar o povo a exaltar o seu nome. Depois, quando ele diz, sabe-se isso em toda a terra, de novo, a ideia de proclamar, divulgar, anunciar, a ideia de apregoar o que Deus realiza, o que Deus faz na vida dessas pessoas. E por último, porém não menos importante, o profeta aqui usa duas expressões muito significativas. Ele diz assim no verso 6, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Exulta e jubila é o mesmo que canta de gozo, de alegria, de satisfação, de realização. Esta é uma frase que pode ser entendida como algo mais ou menos parecido com o seguinte, grite bem alto e com grande alegria. O habitante de Sião aqui é uma palavra profética, será todo aquele que retornar do cativeiro da Babilônia. E também os futuros cantores deste trecho serão os habitantes do reino do Messias. Eles celebrarão a salvação que Deus lhes concedeu. Quando o texto diz no meio de ti, a ideia é do reino vindouro de Jesus, e ele estará entre o seu povo. Sofonia 3, 16 a 18, reforça essa ideia. Então o que é que nós temos aqui? Um profeta que usa um dos seus textos escritos ao povo para falar de livramento. Um primeiro momento, o livramento do remanescente, daquele que não foi para o cativo e ficou, não foi para o cativeiro e ficou. Esse deve louvar a Deus, deve honrar o Senhor. Segundo, as nações que também foram livres, as nações que também foram ajudadas pelo Senhor, também devem
louvar e bendizer ao Senhor. Queridos, nós estamos vivendo dias em que as pessoas reclamam porque perdem o emprego, e elas, infelizmente, algumas têm perdido mesmo, reclamam porque não funciona Y, não funciona B, não funciona A, não funciona Z, em termos de saúde, em alguns lugares realmente não funciona mesmo. Mas quantos de nós paramos para orar a Deus e agradecê-lo pelos livramentos que Ele nos tem dado? Alguns livramentos são absolutamente visíveis, são experimentados, são experienciados. Outros a gente nem fica sabendo das artimanhas do inimigo contra nós. Deus vai lá e livra e a gente nem vê, nem sabe, mas Ele operalizou. É isso que eu quero deixar com os nossos corações na noite de hoje. Sejamos agradecidos a Deus pelos livramentos que Ele nos tem dado. Deus nos abençoe, tenhamos todos uma boa noite, a continuidade de uma boa semana. Fique na paz do Senhor, um beijo no seu coração. Tchau, gente!